Dom Pedro V, designado como o esperançoso, o bem-amado ou muito amado, nasceu em setembro de 1837, reinou apenas 8 anos, tendo morrido em 1861 aos 24 anos. No entanto, foi o suficiente para ser lembrado perpetuamente como um grande rei. Tinha características de tranquilidade, era culto, estudioso, curioso, observador e um pouco visionário. No entanto, era muito humano. Dom Pedro V conseguiu contornar épocas instáveis, marcadas pela corrupção de vários políticos e pelas guerras civis, e para implementar ainda várias reformas que há muito eram necessárias no nosso país. Deu assim um forte contributo ao movimento da regeneração, o movimento que realmente tentou modernizar Portugal. Teve também, de uma forma extraordinária, o aproximar o reino ao povo. Este filho do rei consorte Dom Fernando de Saxe-Coburgo e da rainha Dona Maria II revelou logo desde tenra idade capacidades fora do vulgar. Queria sempre aprender muito e muito mais. E a sua família assim o proporcionava e o seu próprio pai para formar a sua personalidade, comportando-se muito cedo como um adulto. Com o falecimento da sua mãe, em 1853, foi o seu pai, Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, que assumiu o trono até 1855, ano em que Dom Pedro V completou 18 anos e foi coroado. Muito jovem ainda, deslocava-se ao Palácio da Ajuda, onde Alexandre Herculano era diretor da biblioteca, e por influência do seu pai Dom Fernando, que o convencia a ter longas conversas com o velho historiador. Estudou os clássicos latinos, aprendeu grego, com um grande seu amigo também chamado António José Viala, e entusiasmava-se com as ciências naturais, a matemática, e preparando-se com Fortunato José Barreiros nos domínios das ciências militares. Em cada disciplina empenhava-se, compreendendo que um rei moderno teria de ter a melhor formação e informação. O escritor, já nosso contemporâneo do século XX, que sobre ele escreveu, Rubem Andrés Leitão, diria então o seguinte: o rei vivia muitos anos para além da época em que reinava, e isso prova a não existência de uma torre de marfim onde os reis antigos e outros indivíduos se refugiavam. Pretendendo então Dom Pedro querer que o igualasse como os outros homens e profetizou uma igualdade entre aquele mínimo de condições humanas que é lícito qualquer sendo vivo possuir. O que fez foi então pensado e pensava em tudo aquilo que necessitasse de estudo e meditação. Durante então esse tempo, Dom Pedro V acompanhou o pai em várias visitas ao estrangeiro. Como o rei revelava no seu diário, essas viagens eram sempre feitas por razões profissionais e de aprendizagem e nunca como meros passeios. O jovem rei estava então especialmente atento ao que cada país tinha de melhor e de pior, fazendo anotações no seu diário. Dom Pedro desejava, durante o seu reinado, modernizar vários setores em Portugal. Então mantinha a noção que estava enraizados na sociedade portuguesa graves problemas e um evidente atraso. Esse atraso era a origem de todos os dramas vividos, essencialmente na primeira metade do século XIX, que conheceu as invasões francesas, a Guerra Civil de 1834 e o que daí resultou. Resultou do surgimento de várias políticas que não tinham como intenção servir o país, mas sim os seus próprios interesses e que por isso mesmo nunca lhes interessavam.
várias coisas acontecia a acentuar-se um crescimento da burguesia cada vez mais rica e uma nobreza decadente que já praticamente não existia. No entanto, havia alguma esperança com o movimento da regeneração, que começou ainda no reinado de sua mãe, Dona Maria II. Dom Pedro V fez então várias mudanças profundas no país. Referiu com certo ímpeto de início as loucuras políticas. Criou então um ineditismo enorme que foi a Caixa Verde, algo até que irritou profundamente os vários ministros. Era uma caixa inserida à porta do Palácio das Necessidades, que tinha como objetivo ser o lugar de depósito de textos e queixas que davam a realidade da nação a conhecer. Qualquer pessoa podia deixar as suas reclamações e opiniões. Também criou uma outra caixa de benefício, que era a Caixa Azul. Era um meio rápido para quem quisesse, numa situação social extrema, solicitar alguma colaboração e alguma esmola. Depois fundou em Leiria o curso superior de letras com o seu próprio dinheiro e defendeu o fim veemente da escravatura. Deslocou-se a vários hospitais para visitar os doentes vítimas de epidemias, especialmente aquela epidemia forte da cólera e da febre amarela. A sua atitude foi contra todas as recomendações dos médicos e conselheiros pessoais. E sobre estas opiniões e esta situação, Dom Pedro diria no seu diário o seguinte: tenho muitos irmãos que me podem substituir caso aconteça qualquer desgraça. Se tem alguma utilidade, é junto dos enfermos e dos pobres, desprotegidos. Se sirve para alguma coisa, será agora que o poderei demonstrar. Sabemos que o monarca passava muito tempo junto de cada doente e quando regressava a casa sentia-se fortemente comovido com tanto sofrimento e situações que precisavam de carinho e acompanhamento. Também foi ele que introduziu os primeiros comboios em Portugal. Muito cedo defendeu profundamente a implementação do comboio no nosso país, quando ainda era um jovem príncipe. Tive então várias conversas sobre este assunto com o seu professor e grande amigo e instrutor, o escritor Alexandre Rolando. Depois criou vários espaços de saúde. Começam a ser feitas de forma contínua viagens por mar, também no seu tempo, entre Portugal e Angola. Introduziu-se ainda em Portugal o telégrafo. Dom Pedro V, como já dizíamos, casou-se então com Dona Estefânia em 1858, mas um ano mais tarde, de forma trágica, ficou viúvo. A bela e instruída senhora Dona Estefânia escreveu cartas íntimas à sua mãe em francês e numa delas criticava, de certo modo, a alta sociedade portuguesa, dizendo que os portugueses têm o sentido do luxo e da pompa, mas não de uma certa dignidade que é necessária. Embora tivesse sentido saudades das margens do Reno e não gostar do calor que fazia na nossa península, Dona Estefânia escreveu que apreciava muito Sintra e Mafra e outros locais de Portugal. Faleceu então 14 meses depois, a 17 de julho de 1859, com 22 anos de idade, vítima de uma angina diftérica que contraiu quando visitou Vendas Novas. O rei Dom Pedro V cumpriu um dos desejos expressos pela rainha e o mandou fundar um hospital com o seu nome em Lisboa, o Hospital Dona Estefânia. Esta rainha era também muito devota, tendo fama de ter sido muito bela e instruída. Para Dom Pedro V, esta perda foi uma tragédia enorme. O seu caráter, de certo modo taciturno e quedo, dado também alguma angústia e depressão, agravou-se com este acontecimento funesto.
Apenas a caça depois disso o distraía, como disse uma vez a rainha, e foi pela caça que acabou por encontrar a morte poucos anos depois. Estando em Vila Viçosa, com os seus 3 irmãos, beberam água de uma charca estagnada e compuscada e de um poço, onde, pouco depois, regressaram, morreu o infante Dom Fernando, a seguida o próprio rei Dom Pedro e depois o infante Dom João. Dom Luís estava então no estrangeiro e foi este irmão depois que teve que ser conduzido aos destinos do nosso reino. Dom Pedro V manteve com a jovem rainha Dona Estefânia, sua esposa, o mais belo e puro amor digno de todos os anais. Era um amor de adoração que punha de parte a consumação carnal. E nunca tiveram filhos durante o ano e meses em que estiveram casados. E mais tarde, na autópsia realizada após a morte da rainha, Dona Estefânia, mantendo-se a causa da morte como principal a angina diftérica, só 50 anos passados, o chefe da equipa médica, Dr. Ricardo Jorge, revelou que a jovem senhora rainha tinha morrido virgem. Daqui se infere então de um dos mais belos e idílicos amores platónicos da nossa história de Portugal.